Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone, estamos na matéria de leitura de desenho de projetos prediais e estamos numa sequência de aulas falando sobre os projetos elétricos. Então eu peguei aqui meu computador para mostrar para vocês um projeto elétrico na prática, né? Então como que a gente lê esse desenho aqui desse projeto elétrico? Então a gente tem aqui a prancha do projeto elétrico, a gente sabe que nessa parte aqui a gente tem o carimbo, né? Como sempre nessas pranchas. Então as informações técnicas, né? Informação de endereço e tudo mais a gente tem aqui, e as informações mais relevantes para a leitura do desenho, a gente vai ver aqui nessa parte da legenda. Então, aqui na parte da legenda, a gente pode ver toda a simbologia utilizada no projeto e o que ela significa. Então, vocês lembram que lá na aula da simbologia, eu falei para vocês que os pontos de iluminação nem sempre eles são aquele círculo, né? Às vezes eles mudam, mas que a simbologia utilizada para a tomada era sempre aquela setinha, aquele triângulo, né? Então, a gente vê aqui que realmente as tomadas, elas estão indicadas pelos triângulos, mas a gente vai ver aqui na planta que o profissional ele utilizou vários tipos de luminária. Então a gente tem aqui vários tipos. Então a gente tem o tipo de plafond, a gente tem a fita LED, a gente tem um olho de Moscou, uma dicróica. Então cada tipo de iluminação tem uma simbologia diferente. Então, quando você olhar no projeto, você vai olhar aqui também na legenda para você ver que tipo de luminária é aquele, que tipo de iluminação está sendo utilizada ali. Então, vamos dar uma olhada aqui no projeto, né? A gente vê aqui a entrada, a alimentação aqui que vai acontecer aqui para essa edificação. Então aqui o poste, né, que está recebendo o cabeamento da concessionária de energia elétrica, e essa tubulação que vai levar a iluminação, o cabeamento daqui para o medidor, para o centro de medição. Então a gente já viu que esse tipo de simbologia, que esse traçado, ele quer dizer que ele está embutido no piso. Então essa tubulação vem aqui embutida no piso, passa por essa medição aqui, pela central de medição, e daqui ela vai sair também embutida no piso para uma caixa de passagem. Essa caixa de passagem a gente sabe que é uma caixa de passagem porque está na legenda e porque a gente já conhece também a caixa de passagem também das instalações elétricas. Dessa caixa de passagem a gente vê que continua aqui um conduíte embutido no piso que vai até uma segunda caixa de passagem, que é a caixa número 3, é essa daqui, né, que a gente está vendo. E daqui ela segue também embutida no piso. A gente segue aqui o traçado dela para uma outra caixa de passagem, e dessa caixa de passagem aqui, ela vem aqui para o quadro de distribuição. Então aqui o cabeamento da energia elétrica saiu lá do ramal de alimentação e chegou aqui no quadro de distribuição. Agora, a partir do quadro de distribuição, essa tubulação vai sair para alimentar os pontos, né? Então, a gente já viu que ela chegou aqui por via subterrânea, e a gente tem aqui, por exemplo, a saída dos conduítes, né? Então, esses daqui a gente vê a linha contínua, que é pela laje. Então essa tubulação aqui, ela está saindo pela laje, essa também pela laje, e a gente vê que esses conduítes vão sendo distribuídos, né, para as caixas de passagem para alimentar os pontos, alguns pelo piso e outros pela laje. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de um interruptor. Esse interruptor aqui, se vocês lembram lá na aula de simbologia, ele simboliza um interruptor com 3 seções, ou seja, um interruptor com 3 teclas que vão acionar 3 lâmpadas diferentes, né? 3 ou mais, né? Então aqui a gente vê que esse interruptor aqui, ele vai acionar as lâmpadas H, I e J. E também nesse mesmo interruptor, nessa mesma caixinha, a gente tem também uma iluminação, né? A gente tem também uma tomada, aliás. Então, a gente sabe que esse interruptor aqui, ele vai ligar 3 lâmpadas, né?
Uma outra informação que a gente está vendo por aqui também são a fiação que está passando por dentro dos conduítes. Então, a gente sabe que cada tracinho rosa desse daqui está indicando um conduíte. Se ele está tracejado, ele está no piso. Se ele é contínuo, ele está na parede ou no teto, né? Ou na laje. Então, por exemplo, esse daqui, esse conduíte aqui, que está saindo desse medidor e está passando aqui por essa caixinha de passagem, esse projeto nos indica que ele está passando a fiação tanto do circuito 7 quanto do circuito 9. Então, se vocês lembram, esses numerozinhos que estão em cima dessa simbologia, eles sempre indicam o circuito que está passando ali, por dentro daquele conduíte, né? Então, no circuito 7, ele está levando um fio neutro, o fio fase e o fio terra. E do circuito 9, ele está levando um fio neutro e um fio fase. Então, o que a gente já pode imaginar com essa informação? Que esse circuito 9 aqui, ele está alimentando as lâmpadas, porque não está vindo um fio terra para ele, né? Então, a gente pode imaginar isso. Ou então, esse fio terra vai ser puxado também, né? Mas então, vamos ver aqui essa iluminação que vai ser acionada pelo interruptor de nome I. Então, essa sequência de lâmpadas aqui, ó, todas elas estão sendo acesas pelo interruptor, aquele que a gente viu, que tem o nome I. E essas lâmpadas, elas também são alimentadas pelo circuito 9. Então, aquilo que a gente viu aqui também realmente fazia sentido, porque essa fiação aqui está vindo alimentar essas luminárias. Então, aqui a gente tem as lâmpadas do circuito 9, que vão ser acionadas pelo interruptor I, e a gente tem aqui nos conduítes que estão interligando elas, o fio neutro e o fio de retorno, que a gente já viu como que funciona, né? Então, cada uma dessas aqui, cada lâmpada dessa, precisa de um fio neutro e também precisa do retorno para poder ser acionada. Então, a gente vê que essas lâmpadas aqui estão sendo acionadas por esse interruptor, né? Então, a gente tem aqui a fase ficou aqui no interruptor, o neutro foi para as lâmpadas. Uma outra informação que a gente pode ver aqui é essa aqui de fora. A gente vê nessa parte aqui de fora que já a tubulação, né, os conduítes, eles estão embutidos no piso também. Então, aqui a gente tem mais 3 tipos de iluminação que a gente já vê que é diferente dessas daqui que a gente acabou de ver, né? Então, essas 3 iluminações, 3 lâmpadas, elas estão sendo acionadas pelo interruptor N, né? E eles são alimentados pelo circuito 10. Então, o interruptor N, ele está aqui dentro da casa. Então, aqui é um interruptor de 2 seções. A gente já tem 2 teclas, né? Ele vai acionar as lâmpadas O e as lâmpadas N. Então, a gente tem aqui o conduíte que está indo por baixo, né? Embutido no piso. E esse conduíte, ele está levando a fiação do circuito 10 e a fiação do circuito 8. Do circuito 10, ele tá levando o fio neutro e 2 fios fase. Do circuito número 8, ele está levando um fio neutro, um fio fase e um fio terra. Então, esse 8 aqui, ele provavelmente vai alimentar as tomadas. Então, a gente pode ver aqui, seguir aqui pelo 8, né? O caminho que ele faz, essa tubulação faz, ele chega aqui nessa caixa de passagem, daqui ele deriva para as lâmpadas e para esse outro caminho. Nesse outro caminho, ele continua levando o circuito 10 e o circuito 8, mas o circuito 10 agora é só do interruptor O. Então, esse O aqui, ele vai acender essas lâmpadas aqui, que são as arandelas. Então, a gente vê essas arandelas, aqui elas são representadas pela meia-lua. Então, elas são do circuito 10 e elas vão ser acionadas pelo interruptor 9. E a gente vê aqui, ó, nesse cantinho aqui, que tem o conduíte embutido na parede, porque ele não está tracejado, né? Então, ele chega aqui pelo piso e depois sobe para a parede para alimentar essas arandelas. E aí, a gente vê também
que o circuito 8, que era aquele que tinha o neutro, o fase e o terra, que está vindo alimentar realmente essa lâmpada aqui, essa tomada. Então, essa tomada aqui está sendo alimentada com o fio neutro, o fase e o terra do circuito 8, certo? E isso, então assim a gente lê cada detalhe dessa planta. Então a gente vê que ela tem muita informação, mas toda essa informação ela vai ser lida da mesma forma. Então você sabe o que significa cada uma dessas simbologias, então agora você já está apto a fazer a leitura desse tipo de planta, né? Sempre tendo como base essas simbologias que a gente já conhece e também como base a legenda, né? Que vai informar para você exatamente o que significa essas simbologias que a pessoa está utilizando para os pontos de iluminação. Ok? A gente vê também aqui o quadro de cargas que a gente falou, que também ia aparecer. Então aqui ele está te falando todos os circuitos que estão aparecendo ali naquela planta, o que elas estão alimentando, né? E todas as informações que você precisa saber. Então, o projeto está sendo composto tanto dos desenhos quanto dos textos. Com todas essas informações, você pode fazer uma leitura completa do projeto, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam realmente aptos a fazer a leitura desse tipo de projeto, ok? Então, a gente se encontra na próxima aula e um beijo. Então, até mais. Tchau, tchau.